todo mundo. Tô muito feliz no dia de hoje, gente. Que maravilha! Que dia belíssimo! Adoro! Gente, tô feliz demais e a nossa live hoje vai ser bem inspirada. Vamos pedir aqui a Deus, 18 horas, a nossa querida Virgem Maria, que abençoe este momento a todos nós que aqui estamos, nossos entes queridos que estão na espiritualidade, que estão aqui conosco, plantas, animais, que a Virgem Maria estenda o seu divino manto para todas aquelas pessoas que estão em sofrimento, animais, que possa ajudar a todos. E nós vamos ter aqui hoje uma linda live nesta noite. Vai ser uma live de perguntas e respostas. Descrição está bem aqui no vídeo, na descrição, na tela, no comentário fixado em todo lugar. Olá, sou a Ale Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Eu estou nas outras mídias como Ale Rocha na web e você também pode acompanhar a leitura de tarô que eu faço aqui no meu canal. Tem várias playlists aí para você escolher, tarô da semana, mas também eu tenho o programa Oca Mística, mensagens semanais de tarô na web rádio casileoca.com/programa CAO. Fiquem à vontade, a gente vai bater papo, vamos comentar os dias de hoje, que eu tô feliz. Ai, que bom. Vamos ver o que vocês querem saber. Pergunta aqui é R$10. Se você está em alguma região do planeta que não tem Pix, é aqui a minha Wise, está aqui a descrição. E você pode mandar a sua pergunta junto com com o comprovante, por favor. Ah, meu Deus. Aqui já tem perguntinha de uma amiga. Opa, vamos lá. Oi. Aqui. Então já vou começar respondendo. Já vamos abrir os trabalhos, gente. Aqui a minha amiga, final 35 o telefone, tá, amiga? Vai ser essa aqui para você, tá? Vamos lá, obrigada, ótima live para nós. Vamos lá, vou já começar os nossos trabalhos. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguém. Tá, depois tem uma pergunta aqui de uma outra pessoa, não é relacionada, mas eu respondo mesmo assim. Espera só um pouquinho, amiga. Deixa eu responder aqui da nossa amiga aqui, final 35. E aí já fica sabendo que já vamos começar a nossa live. Vamos ver se ela, não sei se ela tá ao vivo, se não tá ao vivo. Vamos ver, mas tudo bem, fica aqui. Vou dar um joinha aqui para ela no WhatsApp, para que ela já saiba que já vamos começar. Vamos lá, pergunta importante. Todas as perguntas eu acho que são importantes, gente. Porque se tocou o seu coração de fazer uma pergunta, é porque é importante para você. Só me digam se o meu áudio está bom. Eu tô com a janela aberta por causa do calor. Só me digam se o áudio tá bom, quem estiver por aí passando. Se interfere aí o barulho da rua no áudio de vocês. Aí eu fecho a janela, tá? Evidentemente, eu já tenho uma gata aqui em cima da mesa. Eu vou mostrar aqui. Eita. Ó, eu vou mostrar a mesa pra você, tá, amiga? Assim, de vez em quando você vai ver uma gata junto. Amiga, vai ficar tudo bem, viu? Vai ficar tudo bem, tenha fé. É uma união bem estável, é uma união que veio para ficar, tá? Vai ficar tudo bem. Aqui, vai ficar tudo bem, tá? Evidentemente que existem momentos na vida
que às vezes as pessoas têm que tomar determinadas decisões, e é uma fase assim que você está passando agora, nesse seu relacionamento, onde cada um tem uma visão muito forte sobre os próprios caminhos. Mas isso tudo, tanto para você quanto para ele, essa visão que cada um tem, que é tão forte assim, é para o bem. E é para o bem desse casal, é para o bem dessa união. Então, é por isso que vocês são tão veementes, digamos assim, na hora de discutir, de falar, de dar opinião, né? Mas por quê? É diferente quando a gente tem aquela discussão, que é a discussão do eu quero só a minha visão que tá certa, só a minha visão que tá certa. Para com isso. Entendeu? Daquele tipo de discussão de, olha, eu acho que a gente tem que ir para aquele caminho é o melhor para nós. Cada um está vivendo isso agora. É como se cada um de vocês tivesse essa crença muito forte em um caminho a seguir e fica defendendo isso. Ou seja, não é que é um caminho a seguir separado, é um caminho a seguir junto. Entendeu? Esse ponto de vista. E aí, às vezes, fica um pouco estressante, né? Claro que fica estressante, cada um tá. Mas pelo menos o que me deixa. Eu fico feliz, é isso. É que é uma visão que vocês estão tendo de algo muito importante, que cada um quer para o relacionamento, mas visando o futuro. Vai ficar tudo bem, amiga. Olha só, que essas cartas são maravilhosas, tá? São cartas que dizem sim, olha, tá saindo, inclusive tá saindo copas aqui o tempo todo, que é a emoção. Eu não tô mostrando! Ai, que doida! Desculpa! Eu gosto de mostrar, tá? Ó. Eu adoro mostrar, porque mesmo que você não saiba os significados, o seu inconsciente sabe, tá? Então você vai ver essas imagens positivas que aqui estão, essas imagens belas que aqui estão, para acalmar o seu coração. O que está acontecendo é isso, cada um tem uma visão muito forte, aí cada um fica defendendo o próprio ponto de vista. Solução para isso? Diálogo. Esse é outro tipo de diálogo, tá? Baixa a bolinha os dois, tem que abaixar um pouquinho a bolinha. Ceder um pouquinho. Meu Deus do céu, mas é uma fase, não estou vendo aqui uma coisa do tipo separação, nem nada disso. Estou vendo mesmo pontos de vistas fortes. E às vezes tem que fazer esse diálogo um pouquinho de ouvir o outro e ceder, né? Isso é comum do casamento, né? União. E assim mesmo, a gente tem que aprender a ceder um pouco. Tá? É isso aí, cada um tem uma visão. Uma visão mais. Cada um tem um tipo de personalidade bem forte, cada um tem um tipo de visão bem forte. As duas pessoas, você e ele, têm talentos em comum, têm talentos muito diferentes entre si. E é por isso que às vezes dá uma. Ai, meu Deus do céu. Algum enrosco, assim. Porque vocês têm personalidades grandes, personalidades fortes, e cada um tem um tipo de talento, um tipo de característica. Mas o bonito o projeto está em comum. Então, mentaliza assim, um projeto futuro, sabe? Eu vou ficar velhinha do lado dele. Entendeu? É uma fase. Tá? Aqui a Clarinha vindo concordar comigo, a taróloga verdadeira. Espero que tenha te ajudado a acalmar o seu coraçãozinho, viu? E obrigada pela confiança, obrigada pela pergunta. Eu não sei se ela está ao vivo, vou responder aqui, que ela mandou a pergunta um pouquinho antes. Espera aí. Grata pela confiança. Isso. Ajudou sim, acabou de me responder. Tá ouvindo sim. Que bom, eu fico feliz, fico agradecida, viu? Fico agradecida. Eu posso colocar o seu nome na lista de transmissão? Lista de transmissão é o seguinte, eu coloco o nome de algumas pessoas no meu WhatsApp, aí você precisa colocar meu número na agenda sua do celular. E aí é uma lista, não é grupo, tá? Porque aí quando vai começar a live, eu dou uma avisadinha. Vou começar a live. Se quiser, se não quiser, tudo bem também. Aí você fala assim pra mim, quero. Ou você fala, não, obrigada. Não fico magoada, não sou esse tipo de pessoa.
É porque eu sei que tem que ativar o sininho, mas aí a gente tem que ficar olhando o YouTube. E nem sempre a gente olha lá no sininho do YouTube, né? É isso. Ah, que bom, fica tranquila, fica tranquila. Quando você for conversar de alguma ideia, dica, peça ajuda do anjo da comunicação. Nossa, esse anjo é o meu melhor amigo, tá? Nossa, gente, eu já pedi ajuda. Ai, obrigada, então, vou colocar, viu, amiga? Obrigada. E ó, se um dia você não quiser mais receber os recadinhos, você fala assim, Ale, obrigada. Quero não. Eu não fico magoada, não tenho essa vaidade. Perdi várias vaidades ao longo da vida, graças a Deus. A vaidade que eu estou recuperando é de me arrumar, passar um batonzinho. Ó, já não deu tempo de fazer live, fazer a unha, né? Mas tudo bem, gente. Calma. Amanhã eu faço a unha. Então, peça ajuda do anjo da guarda, o anjo da comunicação, aliás, não é anjo da guarda, é anjo da comunicação. Quando vocês forem conversar de alguma ideia, lembra que não é debate, lembra que é conversa, é diálogo, lembra das qualidades e peça, meu bom anjo da comunicação, nos inspire agora. Aí você relaxa e aí você conversa sobre os projetos. Nossa, esse anjo me ajudou já em tantas etapas da vida. Vou voltar aqui no chat, gente, eu não estava nem olhando o chat. Oi, Irineu, meu querido! Meu, é claro, Irineu, que a gente tem que ficar grudada no canal do Vitor Panchorra. É claro, eu tava assim, há poucos minutos antes de começar a live, eu também tava lá. Só que aí eu tenho que desligar para me concentrar, fazer as orações, me preparar. Mas, meu Deus do céu, Irineu, que dia lindo! Sempre te vejo lá no Instagram, Irineu. Ai, dia lindo, gente. Dia maravilhoso. Dia histórico, dia belo. Povo, deixa o like. Deixa o dislike. Tá na hora do Jair. Tá na hora do Jair. Jair Encana. Descobri essa playlist que já tá pronta. É ótimo, né? Porque eu tava montando uma e tava complicado. Eu montei uma playlist e eu não sei onde eu montei, não sei onde foi parar essa playlist, que é da prisão. Mas aí eu descobri que já tem uma prontinha. Já tô inscrita lá no canal. Já salvei a playlist. Então, hoje eu ia querer tocar. Será que vai ter festa na Paulista hoje já, gente? Mas eu tenho que trabalhar. Estou aqui por vocês. Estou aqui para alertar para vocês. Porque eu sei que tem gente que espera a minha live. Graças a Deus, eu fico tão feliz, gente. Tão agradecida. Porque já tem gente. Estou tão feliz. Estamos aqui mais de 500 pessoas inscritas, obrigada. E já tem gente que espera a live para fazer a sua pergunta, pedir suas orientações à sua espiritualidade por meio do tarô. Eu fico tão feliz com isso, tão agradecida. Gente, é mesmo. Nossa, acabei de ver aqui. Verdade. Olha só, o meme que eu recebi aqui, meme não, né? Uma fotinho. Sei nem que emoji falar. O voto do Fux começou 9 horas e terminou em 1964. Verdade. Verdade. Chocada. Começou às 9 horas, acabou em 1964. Deus me livre e guarde, Senhor Jesus. Deus nos amparou. E eu, hein, credo. Ai, tô doidinha, sabia? E aí, gente, tudo bem com vocês? Da onde vocês falam? Deixa o like, deixa o dislike. Da onde vocês falam? Eu tô falando aqui de São Paulo. Tô bem feliz. Eu tô olhando. Já respondi uma perguntinha. Já tô agradecida pela pergunta. Aqui a live é perguntas e respostas ao vivo, às 10 reais. O meu áudio tá bom? Eu tô com a janela aberta por causa do calor, mas tá me perturbando porque eu tô ouvindo barulho de tudo aqui na rua. Eu não sei se vocês escutam. Se não escutarem, tá bom. Eu vou tocando o barco. Se alguém falar assim pra mim, o som tá bom, o som tá ruim, me fala. Tá? Deixa eu ver aqui. Hoje meu filho está aqui no quarto comigo. Já fiz tudo que eu tinha que fazer com ele, né? Já dei de comer,
pro meu filho. Ah, vocês não estão vendo. Vocês estão vendo só um pedacinho dele, né? Que é aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui atrás do inscreva-se. Tá o meu bebê. Ah, y he puesto ahora la bandera del español acá está. Porque si uno quiere hacer su pregunta, lo contestaré también. Un día lo haré hacer un en vivo solamente en español. Pero por ahora lo hago, lo empecé a hacer ahora con esta banderita, con la esperanza, con la ilusión que me hagan las preguntas en español, si uno lo quiere. Pero todavía no llegué a hacer la propaganda, la divulgación para esto, porque estoy haciendo ahí una práctica. Treinamento se habla en portugués, como se habla en español, no me acuerdo. Así será. Lo contestaré con mi portuñol. Obrigada, marido. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Ah, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou olhar pra você, aquele segundo lugar. Você quer que eu olhe aquele segundo lugar pra você? Hein? Me responde aí. Oh, melhora aí o meu algoritmo. Escreve no chat. Vou olhar aqui. Ah, deixa eu olhar aqui Cadê? Vou escrever aqui no chat. Aquele lugar. Deixa eu olhar aqui o endereço. Muito bem. Ó, eu vou olhar aqui, tá? Vou responder aqui vou ver aqui um lugarzinho, uma perguntinha de tarô. Aqui. Gente, eu sou vegana. E agora, nesse momento, tá vindo um cheiro de alguém cozinhando, mas é com carne. Nossa. Ai, que cheiro ruim. Isso quando não vem o cheiro de cigarro de alguém. Então, assim, eu não como carne, eu não fumo, eu não tomo bebida alcoólica, entendeu? Eu sou quase um ser de luz. Quase. Luz nenhuma, aquele pisca-pisca, assim. Sabe aquele pisca-pisca velho? Que vai ficando velho, assim? Eu sou assim. Ó, deixa eu ver aqui. Gostei. Muito bem. Vou ver mais uma perguntinha aqui, gente. Quem quiser perguntinhas, tem um amigo meu que adora quando eu falo cartinha, perguntinha. Eu vou, então, ver mais uma pergunta aqui. Para você enviar a sua pergunta, é R$10. Envia aqui pelo meu WhatsApp, que é esse mesmo número. Do Pix. E vamos lá. Bora andar, mais uma perguntinha, gente. Não tem pergunta certa e errada aqui, gente. É aquilo que tiver no seu coração. O importante é que seja importante para você, tá? Se é importante para você, então a pergunta é importante. Acabou. Não tem esse negócio certo e errado aqui não, hein? Vamos lá, eu vou mostrar aqui a mesa. Vamos mentalizar este lugar então. Ver se é isso. Aqui mesmo.
Muito bem, ó, peraí, ó, tô olhando aqui, deixa eu abrir, peraí. Esse lugar é meio, não sei, parece que poderia, se poderia ser, talvez, poderia ser. Você vai ter que, teria que correr bem atrás, viu? Teria que pedir a intercessão de alguém para você conseguir. Sabe? É diferente de você ir lá sozinho e pedir. Então é possível, sim. Mas você vai ter que pedir ajuda para conseguir ir para lá, para conseguir trabalhar lá. É. Você teria que pedir ajuda para conseguir trabalhar lá. E lá é um ambiente mais difícil, é mais diferente e é diferente do que você está acostumado. É mais difícil, é mais rígido e se você, entendeu? Então não é tão simples assim. É possível? É possível. Teria que pedir ajuda. Olha aqui, saiu assim mesmo. Viu? 8 de copas. É um lugar mais complicado, tá? Enfim, consegue. Se você pedir ajuda para alguém, pedir que alguém interceda por você, aí você consegue ir para lá. Mas para você seria mais difícil o ambiente. Não é o tipo de ambiente onde você se sentiria bem. É muito diferente de você. É mais rígido. Não combina com a sua alminha, não combina com você. Aí fica ao seu critério. Entendeu? Que coisa, né? A gente às vezes acha que um lugar vai ser tão bom, vai ser tão perfeito, né? Porque tem. E às vezes não é aquilo não, lá não. Eu já passei por isso, né? Nós sabemos que eu já passei por isso. Hum, 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 hum. Nha. Você não se sentiria bem. Seria complicado. É só reafirmando isso tudo que eu já acabei de falar. Essa última cartada aqui só reafirmou. Você precisaria de uma ajuda, de intercessão de alguém. E chegando lá, você não teria paz e sossego, não. Eita. Que coisa, né? Deixa eu ver aqui. Que coisa. Aí, se quiser ver outro lugar, você me fala. Eu mostrei, né? Mostrei sim. Mostrei. Ótimo, gente. Eu tô respondendo aqui as perguntas de quem tá enviando pelo WhatsApp já o comprovante do Pix. Se você estiver em alguma região que não tem acesso ao Pix, pode enviar pela Wise, que é o serviço que eu uso. Não é propaganda, é serviço mesmo. Quem me dera, o dia que for propaganda eu vou falar. Ai, que delícia, vai ser muito bom. Por enquanto, não é. E aí, aí eu tenho sempre aqui na descrição do vídeo um link, caso você queira abrir a sua conta na Wise, que é um link que todo cliente tem, não é exclusivo não, qualquer cliente pode ter. E sempre tem alguma promoção. Primeira transferência no valor de X tem tal desconto nas tarifas, alguma coisa assim. A minha gata achou alguma coisa, caçando alguma coisa que só ela sabe o que é, que ela tá caçando. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ela caçar. Ai, é a Lily que tá caçando. Aqui, ai, que linda. Não, meu Deus, é a Clara. É a Clara e a Lily que estão caçando alguma coisa. Ai, eu tenho medo de mexer na câmera e danasse tudo aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ai, que bonitinha, minha filha. Caçadora.
Minha filha caçadora. Ai, entortei tudo aqui agora. Pronto. Ih, entortei mesmo. Vai ficar tudo torto. Ah, pronto. Haha, pronto. Eu tô com aquele umidificador de ar ligado, porque aqui tá tão seco o ar. Hoje tava à tarde 20% de umidade do ar. Gente, é muito perigoso quando chega assim, uma umidade do ar tão baixa. Você coloca a toalha molhada por perto, bebe bastante água, tapetinho molhado pelo chão da casa para ajudar a umidificar o ambiente dos cachorrinhos e gatinhos. É perigoso, viu? E como o meu meninão bonitão de 21 anos, meu cachorro tem 21 anos, é um senhorzinho, né? Então tem que proteger o meu meninão bonitão. Como é que ele fica? Aí, deixa eu voltar a colocar um inscreva-se aqui. Pronto, povo, se inscreve. Eu queria saber de alguém que estiver assistindo, o que você acha que fica melhor no visual da live, ó. Epa, cadê? Se você acha que fica mais legal assim, ou... Deixa eu olhar aqui, peraí. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Jair em cana. 28. Epa. Inscreva-se. Pix Wise, ó. Ó, eu queria saber o seguinte, ó, você acha que quem estiver aí assistindo prefere assim na tela ou assim na tela? Que eu quero saber. Estou testando visuais. Esse meio que me tampa toda, né? Não sei. Eu tô louca pra ver mais sobre o julgamento, mas olhar aqui no tarô, entendeu? Mas eu já vi, eu já sei o que vai dar. Eu e meio mundo que, né? Que lê tarô, que vê os oráculos aí, já sabemos, né? Aí tá com uma vontade de ver mais. Quero saber de onde hablan, que passa com vosotros, com ustedes, como estão. Estou bem feliz com o andamento, de como está acontecendo tudo, a coisa do julgamento. Eu queria estar olhando lá, mas aí eu lembrei que essa live ajuda bastante gente. Estou bem contente em poder ajudar. Ai, que lindo. Eu tô achando que eu não gosto assim, não. Fica muito tampada a minha frente. Deixa eu ver. Ah, não gosto não. Fica muita coisa na tela. Deixa eu ver assim. Ah, eu acho que eu gosto mais assim, aparece mais eu. Quer dizer, porque senão fica parecendo um cotoco assim, só a minha cabeça. Fica parecendo a capa dos secos, sabe a capa dos secos e molhados? Aquela que fica só a cabecinha do povo na mesa. Barato. Esse é melhor. Aí eu olhando. Ah, eu não coloquei brinco hoje. Vou colocar brinco. Um dia tão lindo, tão especial, tão maravilhoso. E assim, como eu estou com um colarzinho branco, não, azul, que eu ganhei do meu amigo. Eita. Pronto, gente. Manda a perguntinha de vocês. Quem quiser também só ficar batendo papo sobre a espiritualidade, vamos bater papo. Conversar sobre a espiritualidade. Sobre banhos de ervas, velas, anjos, arcanjos. Eu não sou muito entendida de anjo e arcanjo, não. Mas se alguém aí souber, pode colocar aí as suas informações.
Eu gosto de conversar sobre banho de ervas também. E ó, tô olhando aqui o WhatsApp também. Caso alguém queira fazer a sua perguntinha. Ai, 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 que emoção. Ó, eu vou falar então, enquanto não vem perguntas, eu acho que eu vou falar de algumas coisas de ervas e plantas. O que vocês acham? Eu vou falar. Vou falar de um curso que eu fiz. Quem ministrou foi a Márcia Galindo, Cristal de Orixá, lá no Facebook, Cristal de Orixá, quem quiser. Eu vou falar de um curso há muito tempo, sabe? Eu sempre gosto de retomar os meus textos, meus cursos, que é porque a gente tem que se atualizar, mas também lembrar daquilo que a gente já aprendeu, né? Sempre bom relembrar. Então, eu vou falar para vocês, ó. A utilização energética das plantas. Ah, esse aqui é um curso que a gente fez, ó. Na verdade, eu assisti. Que foi o Erva de Poder Pessoal. É um curso que ela ministrava e eu acho que ela pode voltar a ministrar, quem sabe, se for uma turma. Que era esse aqui, ó. Ai, deixa eu tirar a capa de plástico. Vou mostrar aqui, peraí. Ó. Esse curso aqui, ó. Bem legal. Tá? Então eu vou falar aqui uma página pra gente ocupar o nosso tempo enquanto não vem perguntas com alguma coisa útil, porque eu gosto de ocupar o nosso tempo com coisas úteis. Então, assim, vamos, assim, utilização energética das plantas. Alecrim. A cor da aura, sim, porque as plantas têm a própria aura. Elas emitem energia. Isso já foi fotografado. Sabe aquelas fotografias Kirlian? Já foi fotografado. Isso sem falar das pessoas que têm a sua sensibilidade, a sua mediunidade de visão. E é uma visão muito específica, muito talentosa, muito delicada. E há pessoas que conseguem enxergar a aura das plantas. Isso é belíssimo. É uma prática, gente, também. Uma coisa que se você fizer um curso, você consegue, curso, fazer exercícios, você consegue desenvolver esse tipo de visão. Tá? Não é coisa só dos grandes eleitos específicos do planeta, não. Qualquer um pode. É exercício. O alecrim, ele tem a sua aura verde e rosa, ou seja, é uma cor, é um conjunto de cor maravilhoso para fazer tratar aqui o seu cardíaco. Ele é um equilibrador energético, o alecrim. Ele é muito coringa também. Então, quando vocês estiverem pensando em tomar um banho de ervas, ou colocar algum vaso, algum buquê no seu ambiente de sua casa, do ambiente de onde você trabalha, você pode acrescentar um ramo do alecrim, por exemplo, nesse buquê. Ou se vai tomar um banho de ervas, acrescenta um punhadinho assim, do tamanho de um chumaço de algodão. Põe lá, coloca, maravilhoso. E a função terapêutica é energética. Então a gente vai falar aqui de energias. Não estou falando da parte química, porque eu não tenho competência para falar da parte química. Eu posso falar dessa parte energética. Então, função terapêutica energética ajuda a perdoar mágoas. Por quê? Porque ele está trabalhando o cardíaco. Está trabalhando aqui, olha. E aqui, inclusive, o cardíaco, a cor do chakra cardíaco, que é o verde, quando a gente quer tratar e curar, a gente usa o rosa também ali na cromoterapia. E aí vai o equilíbrio. Às vezes a gente usa o equilíbrio verde e rosa também. E é tão bonito que a mangueira, a cor da mangueira é verde e rosa, né? Cor mara, por isso que é bonito, né? Maravilhoso. Não sou só de Mangueira, eu não tenho nenhuma escola de samba específica, tá, gente? No Rio de Janeiro, nem sei dizer quais são. Alfazema. A cor da aura da alfazema é o azul índigo e o rosa. É muito interessante. Azul índigo, para quem não sabe, azul índigo é aquela cor do céu da meia-noite. Sabe quando tá aquela lua belíssima iluminando a noite? Aí você olha para o céu e a meia-noite é aquela cor, é o azul índigo.
bem específico, né? Mas aí fica fácil você saber e todo mundo que teve a oportunidade de ver essa cor, esse céu, vai saber então que cor eu tô falando. A função terapêutica energética da alfazema é de aumentar a autoconfiança. Ah, e outra coisa que eu vou falar sobre a alfazema. Tem gente que chama de alfazema, tem gente que chama de lavanda. Os dois jeitos estão corretos. Aí alguém vai falar para mim, ah, não, o certo é calma. Não, os dois estão certos. Acontece que uma palavra tem um tipo de origem etimológica, a outra tem outra origem etimológica. Uma é mais usada era mais usada em uma região do planeta, outra era usada em outra região. E todas essas pessoas de todas essas regiões vieram para o Brasil. Então, o pessoal, se não me engano, da Itália, daquela parte do continente europeu, chamava mais de lavanda. Mas lá em Portugal, a parte mais ibérica, já é alfazema, alfazema. Por que alfazema? Porque alfazema tem uma origem do idioma árabe. Tudo começa ali com al, porque é a origem antiga do idioma árabe. E como nós sabemos, os povos ibéricos, Espanha e Portugal, que vieram aqui muito para o Brasil, tinha uma presença muito forte ali do idioma árabe. Aliás, a Europa, né? Durante 1000 anos, a Europa foi islâmica, né, gente? Vamos combinar, é a história, é o fato. Então, essa presença do idioma é muito forte. As duas estão certas, não importa como você fala, existem vários subtipos. Tem gente que já me falou assim para mim, a alfazema original é aquela daquele formato da folha lisa. Não, existem várias que são corretas, são vários subespécies que se fala. Aí as pessoas biólogas, botânicas é que vão saber melhor. E as duas estão corretas, tá? Então, voltando, a cor da alfazema é azul, índigo e rosa. E a função terapêutica é aumentar a autoconfiança. Oi, Isabel! Tudo bem, Isabel, minha querida? Aqui só se for churrasco de tofu, né? Só se for churrasco de tofu. Ai, Jesus. O pior é que eu queria sair para comemorar, entendeu? Ah! Obrigada, Isabel. Ah, eu queria sair para comemorar a menina, só que eu tô com meu bebezão aqui, eu não posso deixar a casa. E hoje o meu marido tá trabalhando à noite. Tô com meu bebezão aqui, eu tô trabalhando aqui com vocês. Então, se eu sair, eu vou ter que levar o meu meninão bonitão. Só se eu pegar, colocar na bolsinha e sair em algum lugar aqui perto para comemorar, né? Pode ser também. Ah, não, aqui churrasco só de tofu. Eu nunca fiz churrasco de tofu, mas seria bom, né? Teve uma época que eu era vegetariana. Eu fui mais vegetariana que vegana, tá? Em termos de anos, de quantidade de anos. Hoje eu sou vegana. Na época que eu era vegetariana, eu tenho um irmão meu que, assim, quando os meus irmãos faziam churrasco, eles sempre tinham uma grelha separada só para mim. Né? Nem que usavam a mesma grelha, era uma separada só para mim. E lá eles colocavam batata, legumes, algumas frutas ali na hora da sobremesa. E aí um irmão meu uma vez pegou um ovo, ele usou uma técnica, sei lá, ele pegou um ovo que eu era vegetariano e eu consumia. Um ovo, e aí ele espetou o ovo com um espeto de um lugar ao outro e colocou para grelhar e ele conseguiu. Não sei como. Hoje, então, hoje não teria mais essa questão, né? É fácil ser vegetariana. É só instrução. A gente precisa de conhecimento, instrução e mudar a mentalidade. A minha Clarinha, a minha Lili, tá todo mundo aqui no quarto comigo hoje. Tá? Eu falo quarto porque aqui é o quarto / escritório, né? Então, eu tô com a pequenina bem aqui do meu lado, atrás de mim. Está a Lili exatamente nas minhas costas. Aqui tá o meu meninão bonitão. Aqui o meu bebê. Cadê meu bebê? Eita, tá atrás do inscreva-se, não vai dar para ver mesmo. E na pontinha ali também, ali na pontinha, tá a Clara, que pegou uma almofadinha do meu filho, agora ele tá com uma almofada a menos. Isabel, obrigada. Ai, Jesus. Para ser vegana,
É uma questão de mudar, ou vegetariano também, é uma questão de mudar a mentalidade, porque é mais cultural do que químico ou físico a questão. Porque a proteína tem vários vegetais. Ah, eu quero proteína, então coma feijão, coma leguminosas, tem a lentilha, a ervilha. Ah, eu quero cálcio, tá ali na abobrinha, tem vários. Aí o pessoal vai falar assim: ah, mas tem a quantidade certa, procura um nutricionista. Gente, procura nutricionista. A questão é mental. E eu escuto gente falar: ah, quando eu fiquei vegetariana ou vegana, eu fiquei muito fraca, eu não conseguia. Psicossomático. Porque quimicamente não faz sentido. Ai, que lindo! Seu gatinho cego voltou a enxergar. Que lindo! Ai, aquele lá! Que bom! Tá vendo? Tá vendo? Porque é um bactericida. É muito bom. Amém. Deus abençoe a todas nós. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Ai, que bom. Fico feliz. Tá vendo? Fico bem feliz. Isso aí foi um oftalmo que me ensinou. Tá? O chá de arruda. Porque foi oftalmo mesmo. Aí, porque também não saio colocando qualquer coisa por aí, não, né? Tem que ter alguma orientação, né? Eu lembro que é um gatinho de rua, eu lembro. Eu lembro. Mas agora eu falei que é seu, porque é, né? É seu de coração, não é seu de dentro da sua casa, mas é seu de seu coração. E eu lembro que até que são vários gatinhos. Eu lembro que eu falei pra você passar, não, esse chá, não apenas nesse gatinho, como nos outros. Porque um passa pro outro, né? Tem isso, Deus abençoe todas nós. Deixa eu olhar aqui se já chegou alguma perguntinha. Muito bem. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Jair embora. Já foi, né? Agora é só terminar, né? Tem 5 que cuida. Maravilha. Deus abençoe. Coisa boa. Que legal. Ó, tá chegando uma perguntinha. Já veio aqui o comprovante. Gente, ó, é sempre assim, você pode mandar a sua pergunta, eu peço que já me envie o comprovante do Pix ou da sua transferência pela Wise, aqui nesse número, que também é um número de WhatsApp. E o Pix é o mesmo número, tá? E o meu Wise é esse aqui que vocês estão vendo. Deixa eu ver se eu aponto. Aqui. Aqui, tá? Quem quiser baixar o aplicativo da Wise, tá a descrição aqui no meu vídeo. Não é propaganda, é o serviço que eu uso. Eu coloco aqui o link mais para facilitar a você que está em outro lugar e não tem acesso ao Pix. Se quer fazer uma pergunta, pode me enviar tu pergunta por WhatsApp. Pero le pido que envíe el comprobante de transferencia del valor que es 10 reales acá en este número. El comprobante de la transferencia por Wise, que esta es mi identificación, se lo quiere. Bora, chegou a perguntinha? Deixa eu ver, chegou a perguntinha. Bora. Chegou, perguntinha. Ó, gente, enquanto eu leio aqui a pergunta, eu não olho só o... Ai, tô muito feliz. Ó, eu não olho aqui o chat, mas vai colocando figurinha, vai colocando emoji. Põe um like, põe um dislike. Tá? Se inscreve no canal. Eu vou olhar aqui para eu poder me concentrar. Por isso que eu não leio aqui o chat nesse momento, tá?
Deixa eu virar aqui para você enxergar bem. Tá? Para você ver bem as mensagens. Vai conseguir sim, tá? Vai conseguir. Vai precisar de ajuda para conseguir, mas você vai conseguir. Você tem que correr atrás, tá? Não é que vai cair do céu. Não vai. Você vai ter que correr atrás. Se você não correr atrás, aí você vai ter dificuldade. E peça ajuda. Não é para você ficar sozinho nessa, não. Tá? Recomendação, inclusive. Não é só dizendo sim ou não. Aqui, inclusive, me veio aqui uma recomendação para você. De você ir atrás. Tá difícil, né? Realmente tá bem difícil aí a situação, né? Não está fácil. Então não é para você ficar parado mesmo. Se você ficar parado, olha, não fique parado, vá atrás. Já. Vá atrás já. Vai ter que se mexer. Não é para esperar. Mesmo que você ache que tem que esperar, não cai nessa não. Continua. Vai buscar, senão você vai ter atrapalhamento no seu caminho. Se você não for atrás. Só é possível assim, senão... É, amigo. Para você conseguir, vai ter que ir atrás mesmo. É possível nessas condições. Então, eu gostaria de te dar uma resposta simplesmente sim, uma resposta simplesmente não. Eu não posso fazer isso, porque depende agora de você agir. Se você ficar paradinho no sofá, não vai dar. Não vai rolar. Sinto muito. Então, não espere. Vá atrás. Tem que correr. Se você for atrás, aí sim é possível. Você consegue. Depende de você. Existem algumas circunstâncias que às vezes, assim, não depende nem da pessoa. Aí eu falo, olha, você querendo ou não querendo, vai acontecer tal coisa. Às vezes o tarô mostra. Aqui o que está me dizendo é, esses dois caminhos estão abertos. Ainda, na atualidade, os dois caminhos estão abertos. Tá difícil, tá difícil. Corre atrás que tá bem difícil. Tá muito difícil. Tá muito complexo. E a situação vai piorar, tá? Então vai já se prevenindo, já vai se preparando, porque a situação pode e vai piorar. Infelizmente, vai ser bem. Então você se prepara, toma seus banhos de ervas, não deixe se levar pelos comentários das pessoas, não se deixe levar pelo ambiente que vai ficar caótico, o ambiente vai ficar muito difícil. Não se deixe levar por isso e corra atrás do seu. Aqui, olha, tô falando, tá? Finalizando aqui, ó, para mostrar para você. Cadê? Corre atrás do seu pequenininho. Se a circunstância que você vai viver aí agora é como a música. Durante o nevoeiro, leve o barco devagar. Então, enquanto tá todo mundo lá discutindo e brigando e falando e não sei o quê, você vai quietinho ali, ó, procurar o seu caminho. É o jeito. E vai ser assim uma brecha, que você vai conseguir assim, é uma brecha, porque vai estar tão difícil que aí quando você menos vê, você vai falar, ai, consegui. Deus abençoe, espero que dê tudo certo pra você. Vai ser meio difícil, viu? Meu Deus do céu.
Pronto. Que legal. Deixa eu responder aqui uma pessoa. Muito bem, deixa eu olhar aqui o chat. Deixa eu ver a letra da música. Eu quero. Não, eu ia cantar a letra da música, mas em vez de cantar a letra da música, eu vou continuar a falar de ervas. Eu tenho que manter o foco. Hoje vai ser difícil eu manter o foco, gente. Por isso que eu tenho que ver vocês. Vocês têm que me mandar perguntas para me ajudar a manter o foco. Ai, ai. Ó, já abri os trabalhos, já li aqui um tarozinho para vocês. Tá todo mundo feliz hoje, né? Tá todo muito alegre. Dia histórico, dia belo para o Brasil. Porque temos aí. Sabe que dia 11 de setembro é um dia difícil para o Chile, né? Para nossa Latinoamérica. O dia 11 de setembro, creio que se foi em Chile. Um dia muito triste. Pero para Brasil, hoje será um dia lindo, hermoso, feliz. Sempre. Ah, espertinho. Uma agora. Ah, tá amanhã. Pode ser. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Cadê? Ai, meu Deus, não tô enxergando. Então tá. Tá amanhã. Quem quiser agendar também o seu horário de tarô, gente, dá para agendar um horário de tarô inteiro, viu? O horário de tarô inteiro tá aqui na descrição do vídeo. Também preciso que você mande o comprovante do Pix, é R$ 150. É 1 hora. E quem quiser mandar sua pergunta agora durante a live é R$ 10. Quem quiser mandar fora da live é R$ 18. Cadê? Vou continuar lendo aqui sobre as ervas para vocês. Já, já. Deixa eu organizar minha tela. Ai, pronto. Eu gosto mais da tela assim. Assim como, Alexandre, assim, do jeito que eu tô fazendo e vocês não estão vendo. Ai, pronto. Agora fica melhor para mim. Consigo ver tudo. Ah, peraí. Muito bem. Ai, ai, ai. Eu vou continuar a ler aqui, ó. Eu tava lendo, enquanto não vem perguntas, eu vou intercalar com alguma coisa bacana. Minha sexta-feira? Ué.
assim, ó, tô agendando aqui uma coisa. Ó, então vamos lá, hein? Enquanto eu tô agendando aqui, ó, como eu disse, se você quiser agendar o seu horário de tarô comigo também, fica à vontade. Já tô conversando aqui, inclusive tem gente que faz isso, né? Tem gente que aproveita a live para agendar o horário. Adoro. Adoro, muito bem, assim que eu gosto. Vamos lá. Eu estava falando sobre um curso que eu fiz há alguns anos, Caldeirão Mágico das Ervas. Você aprende qual que é a sua erva de poder pessoal. Foi com a Márcia Galindo. No Instagram ela está como underline Márcia Galindo. E aí a gente aprende a nossa erva de poder pessoal. Ah, eu vou comprar a minha essa semana, inclusive. É muito bom. Eu falei sobre alecrim e falei sobre a alfazema. É desse curso aqui que eu fiz. Vou mostrar de novo. Deixar aqui, ó. A gente ganha a apostila, é bem legal. Oi, 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 oi. Eita, que bagunça. Eita, volta aqui. Tá vendo? Assim. Pronto. Então, eu já falei sobre o alecrim e a alfazema. Agora eu vou falar do anis estrelado. E eu vou falar do ponto de vista energético, gente, porque do ponto de vista químico eu não tenho competência para isso. Vou falar da energia. O anis estrelado, você pode... Ele tem a cor da aura dele, azul claro e rosa. Sim, as plantas têm aura. Tanto aquela fotografia, Kirlian já fotografou várias plantas. Tem gente que tem a sua sensibilidade, mediunidade, consegue ver. Para ver é preciso fazer exercícios ao longo do tempo. É possível desenvolver esse tipo de visão. Azul claro e rosa, e a função terapêutica energética, tá? Eu não estou falando da parte química, eu não tenho competência para falar disso. Estou falando da energia, para você usar, por exemplo, em um banho de ervas. Ajuda na entrega dos sentimentos e no desprendimento das emoções. Outra coisa também, o anis estrelado também é uma erva que, do ponto de vista ritualístico, é possível usar para desenvolver a sua mediunidade, a sua intuição. Ela também é interessante para isso, tanto na forma dos chás quanto na forma do banho de ervas. Para usar só no banho de ervas o anis estrelado, quando você for preparar o seu banho de ervas, coloca o anis estrelado primeiro, na quantidade pode ser de 3, 5, 7 estrelinhas. Ferve 3 minutinhos ali na sua água, no seu canecão, e desliga, e depois você coloca outras ervas. Por quê? Tudo que é semente, grão, casca de árvore, essas plantas mais duras, como a espada de São Jorge, essas diversas espadas, é bom você dar uma fervida de uns 3 minutinhos e desligar, porque aí você vai sair mais o sumo, né? As essências ali da erva vão sair mais no banho, vão se impregnar mais, por isso que é legal você ferver antes. O anis estrelado é esse caso. E é tão gostoso, gente, eu adoro. Também, ó, para quem quiser, ó, dica do anis estrelado, para quem gosta de água saborizada, você pega um litro de água bem geladinho, ali na sua garrafa, bem geladinha, e você coloca, você pode pegar um saquinho de filó. Eu falo filó, gente, eu não sei como vocês falam, cada um fala de um jeito. Filó é esse tecido aqui, ó. Esse tecido. Aí você pega um saquinho pequenininho ou um recorte, você recorta e amarra com uma cordinha qualquer e coloca aqui no chumacinho. Você faz um chumacinho assim, um saquinho com algumas anis estreladas. Alguns anis estrelados. Sei lá, uns 4, 5. Dá uma apertadinha, assim, uma amassadinha. Uma machucadinha, né? Maceradinha. Aí você põe esse saquinho nessa água geladinha. Nossa, e deixa. E deixa. Pode deixar algumas horas ali e vai começar a saborizar essa água. Fica tão deliciosa, a água fica perfumada, sabe? Uma delícia, adoro.
Perfeito. Então, agendado. Cadê? Meu Deus. Perfeito. Ai, meu nariz coçando. É poluição. Poluição, né, gente? Moro em São Paulo. Ah, é. Tem que ter, né? Olha lá. Já volto a falar das ervas. Tô fazendo agendamento aqui, ó. Tô fazendo agendamento aqui, gente. Espera um pouquinho que eu já olho o chat. Exatamente. Ai, meu Deus. Ah, eu errando aqui, ó. Pronto. Tô agendando aqui, gente. Por isso que eu não tô olhando a tela, tá? Vou te contar, viu? Eba. Beleza. Muito bom. Então, voltando aqui. Agendado, agendado. Quem quiser agendar o seu horário de tarô também, só mandar aqui também a descrição. Aliás, mandar a descrição, manda aqui o comprovante do Pix, olha na descrição. A gente faz chamada ao vivo, online, pelo WhatsApp, não é pelo YouTube, tá? Super tranquilo. Oi, Milena, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada por vir, Milena. Boa noite. Live de perguntas e respostas, Milena. Tá aqui na descrição do vídeo, comentário fixado na minha tela, como é que funciona, de onde você fala, qual a temperatura aí onde você está, a umidade do ar, porque aqui em São Paulo a umidade do ar chegou a 20%. Pelo amor de Deus, até liguei aqui o umidificador de ambientes, porque tá muito difícil o ar hoje aqui. Temperatura esquentou hoje aqui, deu 27 graus. Agora já deve estar mais fresquinho. Mas é 22, mas tá meio. Aqui o ambiente ainda está um pouco quente. Daqui a pouco eu fecho a janela. Porto Alegre! Que lindo, Gente, Porto Alegre merece esse nome. Merece. Fiz uma viagem uma vez com meu marido. Foi quando? Em 2018, eu acho. Só que foi no outono, começando o inverno. Já no outono a gente estava no Uruguai. Um frio do capiroto, ventoso. Ventoso agora, né? Só que aí dali a gente foi para Porto Alegre, a gente fez esse caminho, a gente fez Argentina, Uruguai, aí Brasil, a gente entrou pelo Porto Alegre de novo. Quando chegou em Porto Alegre, meu Deus, que alegria, que coisa linda, que clima, que cidade. Pronto. Falei, pronto, gente, é por isso que se chama Porto Alegre. Por quê? Porque o povo tava lá no Uruguai, coitado do Uruguai, com aquele vento que vem lá, não sei da onde. Aí quando a gente chega no Porto Alegre, fica tudo alegre. Pronto, tinha acabado aquela ventania, tinha acabado aquilo. Tava mais friozinho, mas não tava calamitoso, entendeu?
Ai, meu Deus, é por isso que tem esse nome. Deus abençoe. Enquanto não vem perguntas, Milena, eu estou lendo aqui um pouco sobre as ervas, porque eu sempre falo bastante dos banhos de ervas aqui, porque ajudam as pessoas. E eu gosto também de ficar falando para que vocês tenham autonomia. Claro que as banhos de ervas que eu indico aqui, muitas vezes têm a ver com as intuições que chegam para as pessoas que estão assistindo a live ou que, por um acaso, virão assistir a gravação. Mas hoje eu resolvi fazer também essas dicas, porque quem passar por aqui vai receber um pouco dessas indicações. Eu já falei sobre o alecrim, a alfazema e o anis estrelado. Então, eu estou lendo aqui de um curso que eu fiz, que é o Caldeirão Mágico das Ervas. Quem ministrou foi a Márcia Galindo, que está lá no Instagram como _ Márcia Galindo. Então, a arnica. A aura da arnica é vermelha. Sim, as plantas têm aura vermelha. E a função terapêutica energética. Desculpa. Função terapêutica energética da arnica, ela promove a concentração de pensamentos e ideias dispersas. Claro que a arnica tem a sua função curativa também, que aí é melhor seguir as instruções quando para isso, porque para você usar a arnica na sua função curativa é muito específico a situação. Tem que tomar cuidado. Não vai tomando a arnica assim de qualquer jeito, não. Não é? Vai tomando à toa. Tem um jeito certinho, nem vou falar aqui. Mas, aí a gente pode usar nos banhos de ervas, por exemplo. Então, se você for usar a arnica em banho de erva, ela promove isso. A concentração, quando a gente tá meio avoada, não tô ligada, eu tô cansada, acho que vou pegar isso aqui, ó. Ideias dispersas. Vou colocar arnica no meu banho de erva. Quem estuda, entendeu? Porque quem estuda, essa planta ajuda também. Você coloca junto das outras. Artemisia. A aura da artemisia é verde e amarela. Agora, a artemisia ela tem várias funções energéticas, tá? Uma delas aqui estimula a ação e manifestação de ideias. Ação estimula a ação e manifestação de ideias. Agora, a artemisia, ela é também uma planta muito boa para ser usada por nós mulheres. Porque essa manifestação de ideias, essa ação também é para nós, principalmente é uma planta que trabalha com o nosso aspecto feminino em um sentido muito de curativo, mas também estimulante. Ele é uma planta muito boa para mulher também, tá? Para o feminino. Eu vou falar feminino, vamos dizer assim feminino, sem julgar aqui, sem julgar nada. Inclusive o chá de artemisia, em determinadas situações, ele também é bem importante. Pode fazer o escaldapé. É muito bom. Tem a famosa, agora eu tô na letra A, hein? Eu tenho que ficar olhando aqui. Eu vou ficar com vocês até as 20 horas, tá? Quem quiser mandar sua pergunta, manda sua pergunta. Eu vou ficar aqui durante a live é R$10, fora da live é 18. E você também pode agendar o seu horário. Me manda aqui um oi. Oi, Alexandre, quero agendar um horário de tarô com você aqui pelo WhatsApp. E a gente combina. Tá tudo na descrição do vídeo. Arruda. Arruda famosa. Arruda. Todo mundo conhece a arruda, né? A arruda, que é uma planta de origem mediterrânea. Não era natural do Brasil, é uma planta exótica. Aliás, acho que tudo aqui é exótico. A arnica, não sei se a arnica deixa eu ver se a arnica é exótica também. A exótica é toda planta que não é originária do Brasil. É origem europeia também. E parece que existe espécies nativas, arnica brasileira, do gênero Solidago. Ah, então existe a arnica montana, que é a origem europeia, e a arnica brasileira. Ah, entendi. Aí tanto faz. Aqui tá falando arnica.
A aura da arnica é vermelha. Tá? A aura da arnica é vermelha. Onde eu tô? Oi, Fabiana! Tudo bem? Como vai, Fabiana? Como vai você? Estou falando de plantas, enquanto não vem perguntinhas, algumas pessoas já mandaram suas perguntinhas. Teve gente que já fez o agendamento. E enquanto isso eu estou lendo sobre plantas para que vocês saibam e tenham autonomia para escolher as suas plantas para os seus banhos de ervas. Porque eu estou falando das funções terapêuticas energéticas. Estou falando aqui das energias, para que serve. Então eu acabei de falar da arruda, que a aura é vermelha. A aura da arruda é vermelha, eu já vi. É vermelha mesmo. É vermelha mesmo. Bonita. Função terapêutica energética. Limpa a aura das sujeiras astrais. Isso todos nós já sabemos. A arruda é uma planta amplamente conhecida aqui das nossas tradições espiritualistas, energéticas. Eba, que legal, Fabiana. Boa. Ai, que. Você vai na Paulista pegar o uniforme. Muito bem. Parabéns. No seu. Então, domingo à noite, quando você for tomar o seu banhozinho, para descansar, ficar bem relaxadinho, aproveita, toma aquele banho de ervas, o que você quiser. Toma um banho de ervas para você ficar bem boa no seu primeiro dia de trabalho. O seu uniforme, se você for lavar, o que você pode fazer? Tem tanta coisa que dá para fazer, sabia? Tem muita coisa que dá para fazer. Oi, Marlene, tudo bem? Como vai? Uniforme. Sabe o que você pode fazer no seu uniforme novo que você vai pegar? Você vai lavar ele antes de usar, né? Porque você sabe que o uniforme ele passou por 1 milhão de mãos até chegar em você. Eu sempre lavo as minhas roupas, quando eu compro roupa nova, eu lavo antes de usar, gente. Porque o tecido passou por 1 milhão de mãos. Aí teve a confecção, outros 1 milhão de mãos. Aí teve o pessoal da loja. Imagina quantas mãos encostaram nesse tecido antes de chegar no seu corpo. Então você tem que lavar. Então você vai aproveitar. Ótimo. Quando você for. Como deve se preparar o quê? O Milena? O banho de ervas? Ou a limpeza de uniforme que eu vou ensinar? Os banhos, já vou falar. Eu vou te falar então. Ótimo. Então, Fabiana, você pega esse seu uniforme, você vai dar uma lavadinha nele. Aliás, não. Pega ele, põe ali de molho uns 15 minutinhos no sal grosso. Claro que você vai, se tem uma peça branca, você vai deixar ela separada ali no lugar branco. Se a peça é azul, você vai deixar numa baciazinha só com a cor azul. Não vai ficar misturando cor para não estragar a sua peça e depois vai falar que sou eu. Tem que ver se é o tipo de tecido que pode molhar ou se é o negócio a seco. Mas geralmente é. O uniforme costuma ser uma coisa bem comum. Então você deixa lá de molho uns 15 minutinhos, tira e você põe para lavar normalmente. Porque ele vai tirar. O sal grosso, ele arranca tudo. Ele arranca o positivo e o negativo, tá, gente? Então, por isso que eu não recomendo no banho de ervas. O banho de ervas eu sempre recomendo as ervas. Mas no caso de uniforme, é bom. É bom. Tá? Agora, os banhos. Banho é sempre assim, Milena. Eu indico, o jeito que eu indico, que eu ensino, é o jeito energético, tá? Não não é de uso religioso. De uso religioso é lá na região. Religião, cada religião tem o seu jeito de tratar, tem que seguir. Se a pessoa segue uma religião, segue daquele jeito, tudo bem. Esse jeito que eu vou ensinar é coringa. Banho de ervas. Quando a gente vai usar alguma semente, por exemplo, eu falei aqui do anis estrelado, ou uma planta mais grossa, como a espada de São Jorge, uma casca, alguma casca, por exemplo, o mulungu, precisa pôr o mulungu.
você coloca e deixa ferver uns 3 minutinhos, um tanto assim de água no canecão. Precisa uns 300 ml, 300, 400 ml. Deixa ferver uns 3 minutinhos, desliga. Aí você coloca as suas outras ervas. Eu sempre indico, porque essa é a tradição da qual eu vim, que a gente mistura sempre alguma erva de limpeza com alguma erva que imanta. Porque juntas elas fazem a transmutação necessária. Erva de limpeza, arruda, guiné, eucalipto, casca de cebola, casca de alho, a casca. Isso mesmo, elas são limpadoras. Deixa ali, aí põe as outras ervas que vão trazer algo para você, aí depende do que você quer trazer. Pétalas de flores sempre são harmônicas, sempre, tô na dúvida, põe pétala de flor. Ai, que cor? A cor que tiver. Sempre. Agora, quando são alguns casos específicos, aí a gente faz a indicação de alguns casos específicos. Colocou ali, tampa, deixa uns 20 minutinhos curtindo, coa, leva esse chá que você criou para o seu banho de higiene, toma o seu banho de higiene normalmente, você vai acrescentar no canecãozinho a quantidade ali de um pouco a mais de água do chuveiro para ficar na temperatura agradável a você. O mais importante de tudo é sempre fazer com uma bela oração a Deus, pedindo que esse banho limpe, transmute o negativo em positivo, abençoe você e todo mundo que entrar em contato com essa energia através de você, abençoe a sua casa. Essa energia vai se expandir, vai ficar linda a sua casa energeticamente, é maravilhoso. Tomou banho de higiene, aí você vai jogar, é indicação energética, não é religiosa. Daqui, ó, do chakra coronário para baixo. Eu sempre indico daqui para baixo. Por quê? Aqui é o nosso chakra coronário, a nossa ligação com Deus. E onde que é que nascem as caraminholas? Então, vamos limpar as caraminholas. Alexandre, mas eu sigo tal religião e não posso. Então, não faça, meu amor. Você segue aquilo que a sua religião indicou. Eu estou ensinando aqui um banho coringa, energético, geral, para todo mundo. Pode se enxugar normalmente. Se gosta de enxugar o seu banheiro, você enxuga o seu banheiro normalmente. O seu banheiro vai ficar o lugar mais iluminado da casa. Não se preocupa. Não fica assim, vai ficar as remelas energéticas. Não fica nada, meu amor. Fica tudo maravilhoso. O bagacinho, você pode jogar fora ou você pode fazer o que eu faço, que é colocar para adubar os meus vasos de plantas, que ficam maravilhosos. Vou jogar fora. O seu lixinho vai ficar no lugar mais, também outro lugar iluminado, porque só traz coisas boas o banho energético. Ele só deixa positividade, não fica nhaca espiritual nenhuma, só fica coisa linda. Entendeu? Eba! Então, agora, o que eu falei para Fabiana? Ela vai pegar o uniforme novo do trabalho. Isso, na verdade, você pode fazer isso com qualquer uniforme a qualquer época, né? Porque a gente fica com a carga emocional. E os nossos objetos, os nossos ambientes ficam com essa carga emocional e energética. Dependendo do lugar espiritual. O banho de ervas, ele beneficia não só você, como todo o ambiente. Porque a erva, por exemplo, ela tem a aura. Eu falei ali com que a arruda tem a aura vermelha. Então, ela tem uma expansão, essa aura. Quando eu determino mentalmente e emocionalmente por meio da oração, a gente bota uma verdade naquela oração, pedindo a Deus. Não é só, Deus, por favor, que esse banho de ervas limpe a mim, tá? Não, não é. Você vai se concentrar, vai pensar, ficar relaxada. Não consigo relaxar. Tá bom, só se concentra. Pede a Deus para te ajudar. E aí essa expansão, esse banho de ervas, ele vai imediatamente se expandir. E ele vai vibrar por muitas horas. Cada planta tem uma quantidade de horas que, com essa ativação que você fez por meio da sua oração, do seu desejo, dependendo da planta, ela vai durar um par de horas, 4 horas, 6 horas, 12. Depende da planta, é muita variação, tá? É muito bom. Por isso que é legal. Amanhã vou para o trabalho. Você toma um banho de ervas à noite, você vai dormir melhor.
E ainda você vai para o trabalho melhorzinha também. Ah, é uma bênção. Deixa eu ver. Então, tô prestando atenção. Vou ficar com vocês até as 20 horas, tá? E eu estou concentrada aqui com vocês. Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil hoje, mas eu estou concentrada com vocês. Ai, a tentação. Deixa o like, deixa o dislike. Se inscreve no canal. Enquanto eu... E mientras sigo a esperar acá las preguntas, estoy leyendo un poco de las energías de las plantas para los baños de hierbas, porque acá en Brasil se usa muchísimo el baño de hierba, energéticamente hablando, porque este uso energético es muy importante para nosotros. No sé en otros puntos de Latinoamérica cómo es esto, se lo usan también. Quisiera que me hablaran si otros puntos de Latinoamérica también lo usan. Si quieres hacer tu pregunta, envíala por WhatsApp y contesto ahora. Para hacer su transferencia se puede hacer, el pago se puede hacer por Wise, que es el método, la plataforma de transferencia de cambios que lo uso. E sim, contestarei com mi portunhol. Arruda, já li Arruda, gente. Babosa. Ó, babosa é uma delícia, né, gente? Babosa é bom, hein? Eu chamo de babosa na minha região. Será que tem outras regiões? Será que pelo Brasil se fala? Aloe vera, sabe? Babosa aloe vera. Na dúvida, é a espécie aloe vera. Não sei se em outras regiões do Brasil, além de ter esses usos maravilhosos para pele, para o cabelo. E, gente, ó, falar, hein? Quando for usar uma planta para alguma questão de saúde da pele, você procura, pelo amor de Deus, alguém dermatologista. Porque eu já vi pessoa querer usar babosa em situação que não era para usar. Que a pessoa falou assim, ai, põe babosa na pele, que é super maravilhoso. Só que a pessoa tinha ferida. A pessoa não podia usar aquela planta. Nossa, foi uma trabalheira depois para tratar aquilo. Pelo amor de Deus. Não é assim, tá? Agora, se é para uso cosmético, se você não está com nenhuma questão médica, aí tudo bem, a gente usa no uso cosmético. Mas eu vou falar aqui do uso energético, não é o uso cosmético, é o uso energético. E uso médico, nem pensar que eu vou falar, tá? E você procura uma dermatologista, pelo amor de Deus. Não se comprometa e não me comprometa. Babosa. A aura da babosa é laranja. Inclusive a flor da babosa, tem algumas espécies. Aqui no Brasil eu nunca vi. Ah, é? Você sabe que eu nunca vi a flor da babosa aqui no Brasil? Eu vi no Uruguai. Acho que foi no Uruguai que eu vi a babosa. Ou foi na Argentina? Não lembro. Não me acuerdo se a aloe vera he visto la flor em Uruguai ou Argentina. La flor de aloe vera, acá em Brasil se chama babosa. Laranja, a cor da aura, e a função terapêutica energética limpa a aura, não, ajuda no desligamento mental. Então, ó, quando for usar, essa aqui a babosa também é uma. E ai, gente, e assim, essas plantas, por exemplo, babosa, a espada de São Jorge, a espada de Yansan ou Santa Bárbara, chame do que você quiser. Não é que você vai pegar um galhão inteiro, gente, não precisa, só um pedacinho. Você vai lá, eu vou ensinar, ó. Você pega assim a planta e você corta um pedacinho, e sempre que a gente for cortar uma planta, tirar ela do seu galho, ramo, a gente dá uma encostadinha aqui, olha, onde ficou o corte, ou onde você tirou, separou a planta, dá uma encostadinha do dedo de 1 segundo para ajudar a cicatrizar energeticamente, tá?
E você vai sempre pedir licença à planta, sim, você vai pedir licença à planta. Até as tradições, essas tradições naturais, elas nos ensinam a respeitar a mãe natureza. Não é só pegar lá e arrancar um pedaço da planta. Ela é um ser vivo. Nós temos que respeitar o ser vivo, assim como a sua energia também. E ela está doando um pedaço dela para você. Ela está doando uma folha, uma flor. Então é uma doação tão doce que a planta faz, sem exigir nada em troca. Então temos que retribuir isto com a planta. Então você vai cortar, encostar e só vai pegar a medida necessária, um pedacinho, sei lá, uns 3 ou 4 centímetros de planta. Sempre, qualquer planta que você for tirar de um pé, de uma folha, de um galho, não interessa, para uso energético, tem que ter respeito. Respeito, inclusive, às forças que lá estão. Meu amor, porque tem forças ali também. Forças espirituais, forças energéticas que protegem as plantas. Assim como existem aqui protegem os animais, cada um tem o seu karma, a sua linha de evolução, não apenas biológica, mas espiritual. Mas por que que nós, seres humanos, temos que achar que nós temos que nos sobrepor às outras espécies? Temos que cooperar com as outras espécies, assim como elas cooperam conosco. Então, o mínimo que podemos fazer é tirar apenas o necessário. E quando você for usar este pedaço dessa planta no seu banho de ervas, dá uma fervidinha de 3 minutos, como eu sempre aviso. Deixa eu olhar aqui. Vou dar mais uma perguntinha. Tá. Gente, eu vou responder aqui uma perguntinha e eu não vou olhar o chat para isso, porque eu quero me concentrar. Mas eu vou mostrar aqui a tela. Quem quiser mandar sua perguntinha também durante a live, R$ 10. Quem não quer, não manda, deixa o like, deixa o dislike, deixa um emoji. Fora da live é 18. E pode agendar um horário comigo também inteiro. A gente responde, eu faço por chamada de vídeo no WhatsApp. Bom, vamos lá. Atenção. Atenção. Tá vindo essa palavra para você. Atenção. É kármico, tá? Não é uma coisa à toa, é uma coisa que tem a ver com um ajuste consciencial, um ajuste de consciência. E quando eu falo karma, eu não estou dizendo ação e reação negativa simplesmente, tá? Não se trata disso. Se trata de ação e reação. Ponto. Alguma coisa, não só dessa vida, como de outras vidas, que você tinha que passar por isso que está passando. Isso. E tem provas que nós passamos que a gente recebe sem aviso prévio, né? Porque é como uma prova mesmo. Tem hora, não tem? Antigamente, não sei se hoje em dia as professoras ainda fazem isso, prova surpresa, que é para ver se você realmente sabe. Então tem isso. Então, isso, inclusive são acordos que a gente faz antes de nascer, sabia? Prova surpresa.
Então, isso tem a ver com um ajuste consciencial muito duro. Sinto muito. Muito duro. Realmente, essa fase vai durar um tempo ainda. Vai durar, você vai demorar alguns meses para se recuperar disso. E vai mexer, como já está mexendo, muito com o seu emocional, sim. Vai mexer mais ainda com o seu emocional. Mas aqui está falando para você também manter a sua esperança, porque isso não vai afetar tão drasticamente assim como você acha a sua parte financeira, econômica. Você vai ter que ficar muito ajustado, digamos assim. Você vai ter que ter muito controle, um controle bem rigoroso. Onde você mais vai sofrer, sinto muito, é no seu emocional. E você vai ter uma quebra tão grande de valores, crenças. Você vai se reconstruir. Vai ser uma grande reconstrução. Vai existir quem você é antes e depois disso que está acontecendo. Vai mudar sua visão seu campo de visão de vida mesmo, de mundo. Sua visão de mundo vai mudar. É duro, é duro. Às vezes acontece. Tem que ser muito duro, às vezes. Não sei se é dado ver. É isso. É uma luta. Você está passando por uma batalha. Eu vou falar. Eu não gosto muito de falar essa frase, mas é assim. Você está passando por uma batalha espiritual, tá? É uma grande batalha espiritual que você está passando. Sei que você está duvidando, você vai, sabe? Olha, eu vou falar. Você vai dizer se faz sentido ou não, tá? Jó. Jó. Você está nessa posição agora, na posição de Jó. Para você mostrar. E assim, não é que para você. Você está nessa posição, Jó. Você me diga se faz sentido para você. É isso que tá vindo, tá? É esse sentido. Então, assim, na parte só, dessa parte aí, que é a financeira, aceita ajuda, porque você vai precisar de aceitar ajuda, tá? Você vai precisar aceitar ajuda e vai ter que ser muito controlado, rigorosamente ali na ponta do lápis, para não deixar escapar, mas você vai receber ajuda. Vai ter gente te ajudando sim, viu? Vai ter. Espero que fique tudo bem com vocês. Fez sentido para você? Espero que tenha te ajudado. E não é muito mais coisa, tá? É kármico. A gente teria que ver, para eu ver mais, talvez tivesse que escarafunchar mais, viu? Teria que aprofundar isso. Até aqui, onde você me fez a pergunta, é isso. Não é que eu quero ficar convencendo, então Marco Aurélio, não é que eu quero convencer, porque tem coisas, às vezes, eu já passei por esse tipo de leitura antes, tá? Tem coisas, às vezes, que a gente vê, que a gente já sabe que vai ter um limite muito restrito, autorizado a gente saber. Porque tem isso também, viu? Às vezes as pessoas acham que dá para ver tudo, a gente vê tudo conforme a autorização divina. Mas eu já passei por essa situação. É bem raro, é muito raro. No seu caso é isso. Você não tá sozinho, viu? A espiritualidade sua tá aí com você. Você tá sendo muito espiritualmente amparado, tá? Aqui é a intuição que tá vindo para te falar. Não é nem o tarô. Tô até recolhendo aqui as cartinhas, ó. Tá vendo? Não é nem, ó. Já tô até recolhendo aqui. Pra refazer aqui, ó. Assim, você tem muita gente aí com você. Muita. Tá muito bonito. Apesar de você
Mantenha a sua fé, tá? Tem muita gente com você te ajudando agora. Meu Deus. Deus abençoe. Viu? Deus abençoe. Você não tá sozinho. Não tá sozinho. Nunca estamos, né? Nunca estamos. Espero que você possa perceber e sentir esses anjos de Deus aí com você, seus guias, mentores, guardiões, guardiãs, santos, que você, dentro da sua filosofia, acreditar. Eu tô falando baixo? Não, né? É tudo aquilo da sua filosofia você acreditar, tá bom? Vou ficar com vocês até às 20 horas, viu? Obrigada, confiança. Obrigada por sua pergunta. Espero que tenha te ajudado. Vamos lá. Eita, aqui. Hoje, além de conversar, ler o tarô aqui para vocês, eu estou também falando um pouquinho sobre as ervas, sobre os banhos de ervas para vocês, para que vocês tenham autonomia. Durante a live é R$10 a pergunta. Fora da live que é 18. Se quiser agendar o seu horário também, 150 é 1 hora a gente agenda, tá? Aí você escolhe e você avalia o que você acha melhor. Bora. Ó, eu falei para vocês já sobre alecrim, alfazema, nizerlado, arnica, artemisia, ruta babosa. Ah, e uma outra queridinha. Eu vou falar de uma queridinha para vocês. Uso terapêutico energético, eu tô falando, tá? Não é o químico. O químico é lá com a médica, pelo amor de Deus. Mas energeticamente, um banho de ervas, um pupurri que você pode fazer. Antigamente eu falava pupurri, não sei como fala hoje em dia. Quando você pega as plantas, as ervas, põe num potinho e deixa ali em cima da sua mesa para você sentir aquela energia ou aquele aroma. Ou usar na defumação da sua casa ou da sua loja. Essa aqui é para ambiente de trabalho só se o ambiente estiver caótico, que é a camomila. A camomila é uma queridinha. Como é que é em espanhol camomila mesmo? É um nome. Não é mansana, é. Esqueci. Como é que fala? Camomila em espanhol? Manzanilha. 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 Eu sei porque lembra manzana, é manzanilha. Camomila. A aura da camomila é amarela e violeta. Ah, que lindo! Gente, amarelo e violeta são super cores complementares. E são maravilhosas. Por isso que ela é harmoniosa, por isso que ela traz harmonia. Ela ajuda a cultivar a paciência e a confiança. Até que é maravilhoso, né? Que a gente usa a camomila como chá, muitas pessoas gostam. Eu acho um pouco forte o sabor. Eu gosto mais do sabor do mulungu, que é uma planta, uma árvore que dá muito aqui na nossa região nordeste do Brasil. Amo o mulungu. Ah, é um sabor maravilhoso. Agora, a camomila eu acho um sabor meio forte. Agora, quando você tá assim, aperreada mesmo, aperreada, que você não aguenta mais, tão nervosa que você tá, aí a camomila com o mulungu, meu amor, é para você dormir e perder a hora de acordar. Então, pensa bem. E a função terapêutica energética, que eu já disse, a paciência e a confiança, pétala de flor, apesar dela ter essa cor amarela maravilhosa, e a camomila, ela acalma mesmo. Inclusive a pele, o contato dela na pele é relaxante também. O uso fitoterápico dela é incrível. Sempre que eu tô falando isso, gente, pelo amor de Deus, se alguém tem alguma alergia a alguma planta, é só não usar, né? Eu tô falando, supondo que você não tem alguma alergia. Cânfora. Ai, que linda cânfora. A aura da cânfora é rosa e violeta. Lindas combinações, né? E ela promove o desprendimento material. Desprendimento material, que também pode ser. Gente, eu não tenho nada de preconceito com a matéria, tá? Matéria vem de mater, mãe. Então, não temos preconceito com matéria.
Sim, a gente precisa de prosperidade material. Sim, a gente quer cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa casa, trazer coisas boas e confortáveis. Mas o problema é quando o excesso, o problema é quando a gente cai no sentimento da avareza, que é aquele acúmulo insensato, o objeto material pelo objeto material. Ah, eu tenho que ter um carro novo todo santo ano. Por quê? O seu antigo não tá bom? Aí a falta de respeito com a mater, né? Com a mãe terra. O excesso de acúmulo material está prejudicando o planeta. Então, é bom a gente ter esse equilíbrio. Esse banho de ervas, ele pode te ajudar a redimensionar energeticamente os seus sentimentos em relação à matéria. Isso é importante. Se nosso redimensionar... Nós, como é que é? Não sei se é verdade, né? Que tem um texto do Oscar Wilde, dizem... É assim, pode ser do Oscar Wilde ou da Clarice Lispector, cada um sabe. Mas tem uma frase bonita, que é que você saiba, que você tenha muito dinheiro, olhe para ele e saiba quem é o dono de quem. Eu gosto dessa frase. A gente tem que saber quem é o dono de quem. O dinheiro que é meu dono ou eu que sou a dona do dinheiro? Assim a gente consegue se redimensionar. Então, eu tive problema, tá, ao longo da vida, porque eu era daquela que acreditava assim, o importante é a saúde. Falava assim de dinheiro, não, tá, como é que paga a conta de luz? Hein? Aí tinha problema com isso quando eu tinha meus de 25 a 35 anos, eu tive muita dificuldade para entender prosperidade até os meus 35 anos de idade. E até que a gente entende, né? Que é possível ter equilíbrio. Estamos na matéria. Se fosse assim, eu não precisava encarnar. Horas. Deus me colocou aqui encarnada, então eu tenho que também cuidar da matéria. Isso é bom. Estou falando por causa da cânfora que promove desprendimento material, mas que é bom para a gente redimensionar. Então, isso é para as pessoas que têm um excesso do apego. Se você está se sentindo sufocada com esse excesso de apego. Capuchinha. Adoro capuchinha. Gente, a capuchinha é comestível. Sabia que é uma plank? Conhece a capuchinha? Deixa eu ver se tem... O que aqui na minha região é capuchinha. Que fala. Deixa eu ver se tem outro nome. Agrião do Cerrado, capuchinha. Ela mesma. O nome científico é Tropaelum majus. Eu lá sei se eu tô falando certo. Linda a capuchinha. Ela tem uma flor laranja magnífica. Eu já tentei plantar aqui no apartamento, não deu certo. Mas não vou desistir, eu vou descobrir o jeito certo. Capuchinha. Tropaelum majus. É o nome científico. Aí você procura na sua região e descobre como é a cara dela. Mas é uma planta que eu saiba. Cadê? A origem é América do Sul, é da nossa origem aqui, ó. Tem outros nomes: agrião do México, chagas, coleária dos jardins, flor de chagas, flor de sangue, mastruço. É o que tá falando aqui. Nastúrcio. Nem sei se estou falando certo. E flor de chagas aí porque ela é uma flor que abre assim, linda, ela abre assim, ela fica tem umas que ficam laranja, umas laranjas avermelhadas e é comestível, tanto a folha verde quanto a flor. É uma delícia. Parece mesmo um agrião, tem um sabor agrião bem picante assim. Parece um agrião, só que não. Acho que é menos picante que o agrião. É um pouco mais picante. Uma delícia, adoro. Então a capuchinha, gente, ai que delícia de comer. Mas no banho de ervas, a aura dela é laranja e verde, combina com, são as cores da planta, laranja e verde. E a função terapêutica energética, ela promove o sentimento de integridade e equilíbrio, claro. Olha só. Porque a aura já é laranja e verde, e a cor é laranja e verde, então é integrado mesmo, né? Promove o sentimento de integridade e equilíbrio. Maravilhoso, adoro. Muito bom. Tô olhando aqui para ver se vem mais perguntas, hein? E vou ficar com vocês até as 20 horas. Quem quiser mandar pergunta tem mais 15 minutinhos, hein?
Depois, só fora da live, aí é R$ 18. Mas também é assim, gente. Eu faço, eu mando a resposta por áudio, tiro a foto da cartada, mando para você a foto da cartada. E um áudio costuma variar entre 8 e 10 minutos a resposta, tá? Depende aqui do que o tarô tem a dizer. Eu sempre encaminho também um banho de ervas, uma vela, tudo que vier pela intuição, que a espiritualidade indicar por meio do tarô, eu encaminho também para vocês. Tem gente que gosta e manda sempre assim, mas tem gente que gosta mais assim, cada um é de um jeito, né? Cada um tem uma ideia. Só mais 15 minutos eu vou ficar com vocês. Então eu falei, eu vou falar da carqueja, gente, carqueja. Quando você for tomar chá de carqueja, pensa bem. Você tem que procurar carqueja doce. Se você for tomar chá, a não ser que você goste de tomar coisas amargas, porque a carqueja é amarga, realmente ela é muito amarga. Eu tenho uma irmã que ela gosta de tomar o chimarrão, falei certo, ele mate com carqueja. Gente do céu, meu Deus do céu, eu fico até cega de lembrar. Ih. Então eu só uso para chás e ela é ótima. Mas eu tomo a doce só. E a cor da aura da carqueja é amarela e verde. Ai, que patriótica. E ela é nativa brasileira. A carqueja é nativa brasileira e fica bonita em jardinagem. Eu aprendi que fica bonita em jardinagem, viu? Eu já vi carqueja em beira de lago, na Mata Atlântica. Coisa mais linda, gente. Ai, deixei a coitada lá, não sou besta. Jaque, é verdade, Jaque. Oi, Jaque, boa noite, tudo bem? Obrigada. Carqueja amarga é mais forte que o boldo. É, uma tristeza. E tem gente que gosta. É minha irmã, ela adora tomar o chimarrão. Eu tenho dificuldade para falar chimarrão. Eu quero falar chimarrão. O chimarrão, ela toma com carqueja amarga. E aí, pior que, assim, o hábito gaúcho, né? É você oferecer o mate, né? A planta, a cuia. Eu falo do quê? Cuia? Como é que fala no Brasil? É cuia, não é? Assim que fala no Brasil? Cuia? É, né? O mate, você oferece ali o mate com um pro outro. Eu nem a pau que eu tomo aquele negócio, que horror. Você gosta? Tu é forte. Tá vendo? Sempre tem gente forte. Boa noite. Sempre tem as pessoas fortes. E olha que eu tomo café sem açúcar. O meu chá, eu tô tomando chá aqui, ó. Chá mate. O K. Ilex paraguaiensis. Eu tomo chá mate sem açúcar. O café é sem açúcar. Eu gosto de bebidas. Todas as minhas bebidas, suco, qualquer coisa, sem açúcar. Tanto é que eu não gosto de refrigerante. Eu tomo refrigerante em dia de festa, mas eu fico assim, ó. Não gosto muito, não. Agora, a carqueja é demais pra mim. Sou mulher, mas não sou mulher pra tomar carqueja amarga, não. Não sou. Eu tô falando aqui já que enquanto não vem outras perguntas, que eu já respondi algumas hoje, tô prestando atenção, eu tô falando sobre plantas de ervas, uso energético para que vocês tenham autonomia, conhecimento para tomar o banho de ervas de vocês, fazer o pupurri para deixar aquela misturinha ali em cima da sua mesa, usar em uma defumação, em um escaldapé. Para tomar como chá, você tem que saber se você tem alergia. Até se você usar na pele, né? Você tem que saber se tem alergia ou não. Se não tem, tudo bem. E qualquer indicação, né, gente? Então procura lá a médica para saber. Falei da carqueja. Confrei. Adoro esse nome. Acho tão bonito, confrei. A cor da aura é verde, laranja e rosa. Sim, porque tem gente que consegue ver a cor das auras. Existe aquela fotografia Kirian, que já mostrou que as plantas também têm aura. E tem gente que enxerga. Até hoje acho que eu só enxerguei da arruda. Tem mais uma outra que eu já enxerguei, mas tem que fazer exercício. Para desenvolver essa mediunidade de visão, é exercício, gente. Não é apenas para os eleitos, não. É prática. Curso de desenvolvimento de mediunidade, você desenvolve isso.
Com freio, cor da aura, verde, laranja e rosa. E a energética, função terapêutica energética, estimula o sentimento de segurança pessoal. Isso é super importante. Quando a gente está muito fragilizada, estimula o sentimento de segurança pessoal, gente. Isso é muito importante. Gente, eu vou lembrar disso aqui, olha, eu vou anotar, porque eu tinha esquecido isso do Confrei. Tem gente que precisa disso. Segurança, sentimento de segurança pessoal. Quando a gente está muito fragilizada, nossa autoestima está abalada, que eu não tenho segurança para sair na rua, eu acho que não vai dar certo, eu não confio em mim. Confrei. Adicione Confrei no seu banho de ervas. Vai te ajudar. Que legal. Ih, dente de leão. Dente de leão. Porque outro dia eu tive que às vezes eu tenho que tomar um dente de leão. Mas é uma indicação que eu recebi, gente, pelo amor de Deus. Você só vai tomar como chá se você receber indicação para isso, tá? Vou nem falar para que é. Dente de leão. A aura é verde e laranja. Que lindo. E a função terapêutica energética promove coragem para enfrentar os obstáculos. Então você pega aí uma arruda com confrei e dente de leão e vai aumentar a sua coragem, te dá força emocional, energética. Estamos falando aqui das energias, tá, gente? Uma colaboração, porque quando você está tão fragilizada assim, tem que ser com a psicoterapia. Se eu estou fragilizada porque eu passei por uma situação muito abusiva, muito difícil, sim, além de procurar os meios legais de resolver, e a psicóloga, a gente pode também se fortalecer com um banho de ervas, hein? Nesse caso, dependendo de 1 a 3 vezes por semana. Ai, deixa eu ver aqui o horário. Deixa eu ver se tem pergunta. Ó, gente, eu vou ficar com vocês só mais um pouquinho, mais 5 minutinhos. Quem mandar a sua pergunta, agora eu respondo. Se não, depois só fora da live, R$18. Durante a live, R$10. E aproveitamos que estamos muito felizes hoje. O Brasil está feliz. Metade do Brasil está feliz, metade do Brasil não está feliz. Eu estou na metade do Brasil que está muito feliz. 11 de setembro, 11 de setembro, um dia muito importante para Chile, pero também para Brasil. Há gente em Brasil que está feliz, há gente em Brasil que não sigue feliz, pero a estos não me importa. A mim me importa a gente que está feliz com o dia de hoje em Brasil. Se quer fazer tu pergunta, pode hacerlo também em espanhol. Vou contestar com mi acento brasileño, por veces un poco de portuñol, pero con mucha sinceridad y con mucho cariño por vos. Sí, hablo por vos porque soy brasileña y tengo acá un poco de Sudamérica, siempre en español. Hablo acá de las plantas. Si quiere que hago ahí un vídeo para hablar de plantas energéticamente, en español, envía acá siempre un mensaje en los vídeos, por ejemplo. Y lo haré con mi acento, así es. Paciencia. Nunca, hasta hoy, siempre los latinoamericanos, porque soy latinoamericana y mis hermanos latinoamericanos siempre fueron muy gentiles con mi acento español para brasileño, sudamericano. Y hay ahí la gente que por veces los únicos que hincharon la pelota fueron a ¿quién? Los colonizadores. Y si eres uno, lo siento. Pero si tienes una mentalidad más abierta, acá estoy por vos. Se tem aquela mentalidade antiga de colonizador, tchau. Graças. Não necessito. Ah, já estou falando já. O que é?
Já tô passando o recado, que eu vou falar espanhol com o meu sotaque brasileiro, entendeu? Nunca tive problemas. As únicas pessoas que me pentelharam com o meu sotaque brasileiro, adivinha quem foi? Foi latino-americano? Não, né, gente? Você acha que latino-americano se importa? Não. A gente é irmão aqui, meu, los hermanos. A gente se ajuda aqui, Latino-América Unida. Eu falei de quem mais? Dente de Leão. Pô, vocês gostaram? Se alguém chegar até aqui esse momento, assistir um dia na gravação, me fala se gostou. Se quer que eu continue a fazer esse formato. De falar das ervas enquanto não vem as perguntas. Eu tô prestando atenção, hein? Hoje mais o pessoal pediu mais durante o início da live, né? Que bom. Então eu vou falar de mais uma última planta, que é a erva cidreira, famosa. A cor da aura verde e violeta, que bonito. E a função terapêutica e energética ajuda na tomada de decisões importantes, tá vendo? Pessoal, que é a erva cidreira, que é o capim, tem gente que chama de erva cidreira, tem gente que chama de capim santo, dependendo da região de onde você está. Que aquela erva cidreira que eu me dirijo aqui, que eu estou falando, é aquela que é uma folha bem comprida, que quando você passa a mão em um sentido ela é lisa, mas se você passa a mão no outro sentido, ela meio que ela espeta, ela é meio espetadinha, você sente a sua mão sendo picada. É essa, até uma comprida. Tem gente que chama de capim santo, eu chamo de erva cidreira na minha região. E ela é muito famosa como relaxante, o chá dela é muito famoso para a gente relaxar, mas ela ajuda na tomada de decisões importantes. Agora, você sabe que tem banhos de ervas que são apropriados para crianças? Aí você usa só uma, tá? Quando é adulto, adolescente, já tem um adolescente que já está mais crescido, mais ativo, aquela cabeça mais avançadinha. Então, aí, dependendo da idade, a gente já bota 2, 3 ervas. A criança e o pré-adolescente, aí você que vai saber o que é o seu pré-adolescente, aí você só usa uma planta no banho de ervas, só uma. Que são essas assim, ó, por exemplo, ou a alfazema, ou a camomila, ou a erva doce, ou a erva cidreira. Uma. E aí dá o banho de higiene e depois dá um banhozinho nela. Só. Não fica misturando outras não, porque é muito delicada. A aura da criança é muito, 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 muito delicada. E você vai fazer isso quando a criança está com mais estresse, você vê que a criança está com algum estresse, ela não dorme direito. Claro que você vai verificar antes por que isso está acontecendo com a sua criança. Pode ter algum fator social, ambiental ali, ou de saúde, você vai verificar. Mas isso é um colaborador para ajudar a criança, tá? Não é o único meio que você tem que usar. Certo? Muito bem, gente. Acho que o pessoal quis fazer as suas perguntinhas mais no começo da live. Fico agradecida a todo mundo que fez as suas perguntas. Fico agradecida a todo mundo que passou por aqui, me ajudar, a fazer companhia. Eu desejo a Deus que abençoe a todas vocês. Olha aqui minha playlist de tarô atemporal. Tem a playlist Banho de Ervas, já com indicações para vocês. Tem tarô da semana, tarô do mês, live atemporal, tem um monte de coisa aqui para você. Curta, se inscreva, deixa seu like, seu dislike, se quiser. Deus abençoe você com muita... A próxima live é segunda-feira, meio-dia. Segunda-feira, meio-dia. E se sobrar tempo, eu faço alguma live extra por aí, se bobear. Mas então você tem que prestar atenção aqui, se inscreve no canal e vai acompanhando, beleza? Deus abençoe com muita luz, amor, saúde, prosperidade para você. Tchau!